Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje chegamos à lição de número 6, que está no capítulo 7 e 8 do Evangelho de Marcos, que nós estamos estudando. Para quem não sabe, estamos estudando essas duas revistas aqui, ó, o Evangelho de Marcos e a Justiça Divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. E semanalmente temos dois vídeos de escola bíblica aqui, um dessa revista de Marcos e o outro dessa revista A Justiça Divina. E hoje vamos falar da revista de Marcos e vamos estudar a lição de número 6 do capítulo 7 e 8 de Marcos. O assunto da lição é: o servo é o Cristo. E o texto áureo diz assim: então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Marcos capítulo 8, verso de número 29. A verdade prática diz assim: Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. A lição de hoje está muito cheia de conteúdo, né? Vamos falar de vários assuntos aqui dentro dessa lição, que tudo envolve o serviço de Jesus a Deus e ao povo, né? Aos seus irmãos. A nossa leitura bíblica está no capítulo 8, do verso 11 até o verso de número 30. Vamos ler juntos? Diz assim o texto bíblico: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Mas Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 pontos e 3 tópicos, e cada tópico tem 3 pontos. O primeiro tópico diz assim: a verdadeira espiritualidade. Segundo tópico: o evangelho alcançou os gentios.
terceiro tópico, Jesus é o Cristo. Baseado nesses tópicos, vamos desenvolver a nossa lição de hoje. E antes de entrarmos na lição, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like para nos ajudar e também eu te peço, compartilhe esses vídeos, essas aulas com os seus amigos, para que outras pessoas também sejam alcançadas e possam aprender mais sobre o nosso Deus. Como a gente já falou, toda semana nós temos 2 vídeos de escola bíblica e todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o oráculo pela manhã. Às 6 da manhã, sobe um vídeo aqui para o canal, que é o oráculo, uma palavra curta para você começar o seu dia ali meditando naquilo que Deus tem para você. O oráculo é um direcionamento, é uma palavra, é uma resposta de Deus para você se basear durante todo o seu dia, para você ficar meditando e assim Deus abençoa a sua vida e você passa a andar direcionado pela palavra de Deus. Isso não é a minha opinião, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna e é pão, é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, tá bom? Por isso eu te peço, se inscreve no canal e ativa também as notificações, assim você vai ser avisado. Toda vez que a gente postar um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação e aí vai poder assistir na hora ou não, mas pelo menos você vai saber que já tem um vídeo novo. Para quem quiser conversar comigo, fazer perguntas, você pode também seguir o nosso Instagram, vou colocar na descrição desse vídeo aqui, o link lá do meu Instagram, você pode estar me seguindo lá, você pode fazer perguntas, comentários, interagir mais de perto. Diariamente eu estou ali também respondendo perguntas, postando vídeos e falando também a respeito da lição que eu posto aqui, tá bom? Na lição anterior a gente falou sobre a lição de número 5, capítulo 6, o servo enfrenta a incredulidade. Se você não foi para o culto da escola bíblica domingo passado, eu vou colocar o link da lição anterior aqui na descrição desse vídeo também, para você assistir a lição passada. Se você entrar no meu canal aqui, você vai ver várias playlists com as várias revistas da escola bíblica. Tem a revista do trimestre anterior, tem a do atual que nós estamos estudando, tem a do livro do profeta Ezequiel, tem o playlist também do oráculo, então tem muito conteúdo aqui e é importante que você se inscreva para você ter acesso a tudo isso, tá bom? Se inscrevendo também você nos ajuda, porque a gente precisa bater a meta de 1000 inscritos no nosso canal. Temos 640, por aí assim, então a gente precisa da sua ajuda. A você que já é inscrito, que já nos acompanha, que já nos ajuda, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Entrando na lição, vamos falar um pouco da introdução. Nos capítulos 7 e 8 de Marcos, a essência da verdadeira espiritualidade é revelada por Jesus. Ademais, ao palmilhar por terras gentílicas e promover milagres entre os gentios, o servo demonstra o alcance universal da redenção. Então, aqui o ápice do ministério de Jesus, no aspecto de alcance aos gentios, se dá nesse momento. Jesus ele vai a terras gentílicas, onde os estrangeiros, os pagãos estão, e o objetivo de Jesus é propagar o evangelho e mostrar a eles quem o servo Jesus é. E de fato, muitos ali se converteram e passaram a seguir Jesus. Lembrando que na lição anterior a gente falou de Jesus enfrentando a incredulidade dos judeus, dos discípulos e até mesmo dos seus parentes. Então, por essa razão, pela falta de fé do povo de Deus, que seriam os judeus, Jesus ele vai para a terra dos pagãos e ali ele encontra muita gente sedenta e com fé para o servir e para receber o evangelho do reino de Deus e também os milagres. E aqui nós vamos ver um pouco de tudo isso, tá? Primeiro tópico, a verdadeira espiritualidade. E o primeiro ponto é a acusação.
verso de número 5 do capítulo 7. Por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Segundo a tradição rabínica, Moisés recebeu duas leis no Monte Sinai, a Torá escrita e a Mishnah oral. Esta consiste em comandos verbais prescrevendo com riqueza de detalhes como a Torá deveria ser aplicada nas mais variadas circunstâncias do cotidiano, sendo transmitidos às gerações sucessivas. Então, na época, aqui, os fariseus, aqueles que eram zelosos pela lei, eles estão questionando uma não observância dos discípulos a Mishnah, que seria a tradição oral que os judeus receberam, segundo a tradição de Moisés, quando este desceu do Monte Sinai. Então, para os judeus, Moisés trouxe do Monte Sinai não somente a Torá, que seria a lei escrita, posteriormente ele se juntou aos 5 primeiros livros da Bíblia, uns chamam de Pentateuco, também é chamada de Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei para os judeus. Só que, além disso, existe também a Mishnah, que na época de Moisés não era um documento escrito como a Torá, mas sim uma tradição oral, passada verbalmente de geração em geração. O ponto aqui, importante a ser decifrado, discernido, é que a Mishnah, essa tradição oral, ela não se equivale, ela não se equipara à Torá, que seria a lei de Deus. Então, a Bíblia, a lei de Deus, a Torá para os judeus, ela não está no mesmo nível que a Mishnah, que seria essa tradição oral. E o que os fariseus estão questionando aqui é a não observância à Mishnah e não à Torá. E Jesus vai expor aqui para eles que a observância e a obediência à lei de Deus, à Torá, é superior do que a Mishnah. A Mishnah é apenas uma tradição oral, são conselhos que muitas vezes são fardos exacerbados que até impedem as pessoas de obedecer à Torá. Então, aquilo que seria para ajudar as pessoas acaba atrapalhando. Em uma outra passagem, Jesus vai dizer que os fariseus não entram no reino e nem deixam as pessoas entrar porque eles colocam fardos pesados demais que nem eles mesmos conseguem obedecer. Então, esse aqui é o grande ponto que Jesus ele esclarece para os fariseus e também para nós, que temos acesso à palavra de Deus e hoje podemos compreender. Aqui o segundo ponto vai falar sobre a refutação. Olha o que Jesus diz, capítulo 7, verso 8. A palavra de Deus diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Foi a resposta de Jesus. Jesus foi contundente em sua resposta, denominando seus contendores de hipócritas, para demonstrar a pertinência e sua colocação. O servo invoca a lei e os profetas. Ele cita Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim, capítulo 7, verso 6. E ele fala aqui em Isaías, do capítulo 29, verso 13. Após, ele cita Moisés: honra teu pai e tua mãe, capítulo 7, verso 10 de Marcos. E Êxodo, capítulo 20, verso 12. Resgata, assim, a primazia da lei de Deus para guiar a vida do ser humano. Então aqui nós entendemos que o que deve guiar a nossa vida é exatamente a lei de Deus, a Bíblia, a Torá, e não a Mishnah, a tradição dos homens. Ele vai falar um pouco aqui nesse comentário sobre a lei de Corban, que para nós não se aplica. Mas o que seria a lei de Corban? A lei de Corban seria uma pessoa que ela deposita uma pequena fortuna no templo como um empréstimo, seria como um empréstimo, e o sacerdote ele só pode usufruir e usar aquilo depois que a pessoa morresse. Enquanto ela estivesse viva, a qualquer momento ela podia requerer aquele valor de volta. E o que isso implica na lei de Deus? Implica que, pela
pela palavra de Deus, o filho ele tem a obrigação de sustentar e de prover para os seus pais na velhice. Então, os pais suprem as necessidades dos filhos, e quando os pais chegam à velhice, os filhos vão suprir as necessidades dos pais. Só que esses recursos que eram destinados a suprir as necessidades dos pais, muitos filhos depositavam no templo. E o sacerdote ali, em vez de fazer cumprir a lei, a palavra de Deus, destinando esses recursos, né, dizendo para a pessoa, não, você deve sustentar o seu pai na velhice. Não, eles ficavam com esse dinheiro, assim, eles invalidavam a lei de Deus para usufruir daqueles recursos de forma indevida. Então essa é a lei de Corban. E Jesus fala, por que vocês invalidam o mandamento de Deus, dando mais atenção à observância da tradição? Esse foi o questionamento de Jesus naquela época. E aqui o ponto 3 é o ensino, verso 20 do capítulo 7. O que sai do homem, isto é o que contamina. O sistema de purificação dos fariseus partia do pressuposto de que a fonte do mal é exterior, o que vem de fora é o que contamina o homem. Jesus inverte essa afirmativa. Antes, o que sai do homem é o que o contamina. De fato, o alimento que se ingere apenas desce pelo aparelho digestivo. No coração, porém, residem nossas genuínas motivações e propósitos, inclusive contaminações morais e espirituais que afetarão a todos os que nos circundam. Então, Jesus aqui ele explica exatamente como funciona o princípio de purificação. Ele fala que o que nos contamina não é o que comemos. O que comemos não nos contamina. Aqui, inclusive, ele vai lançar por terra todo aquele misticismo de que não podemos comer certas comidas e tal, mas esse é um outro assunto. Mas Jesus aqui diz que isso não nos contamina. Antes, o que nos contamina é aquilo que sai de nós, é aquilo que nós produzimos. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente e nos blindar com relação a tudo aquilo que vamos falar, que vamos produzir, porque isso sim pode nos contaminar. E, além de nos contaminar, contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a observância é antes daquilo que está dentro do nosso coração. E o segundo tópico aqui é: o evangelho alcançou os gentios. Território gentil é o primeiro ponto. É o verso 24, diz assim, ó: levantando-se partiu dali para as terras de Tiro, também de Sidom. A partir dessa seção, Marcos passa a relatar o ministério de Jesus na região de Tiro e Sidom, local com ampla predominância de gentios, forte paganismo e histórica inimizade com os judeus. Ali, por exemplo, nasceu a rainha Jezabel, que seduziu Israel para as práticas pagãs. Logo, tal visita de Jesus era não apenas embaraçosa, mas até escandalosa para os seus. Porém, tudo que Jesus faz tem um sábio propósito. Então preste atenção. Jesus foi para aquela região ali, onde não somente os alimentos eram impuros, mas também como as pessoas eram impuras. Parece até que os fariseus tinham aquele problema de toque, né? Não podia tocar em nada que eles se contaminavam. Pelo contrário, Jesus fala que nós devemos estar nesses lugares, que nós devemos ser luz, que nós devemos ser influência para as pessoas, e por isso a importância de estarmos nesses lugares. Agora, se você não tem maturidade, se você não tem a visão e se você não está de fato firmado na fé, eu aconselho você a de fato evitar lugares onde você possa ser influenciado. Mas se você tem uma fé firmada, se você tem convicções das suas crenças e você sabe o seu propósito e a sua missão, é esses lugares que você precisa estar para influenciar as pessoas. E o segundo ponto aqui dentro é a mulher Ciro-Fenícia. Verso 26. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Que situação, né? Como é de seu costume, Jesus aplicará a lógica de seu ensino anterior. As experiências concretas, para tanto, a personagem que surge é perfeita. Uma mulher grega, de origem Ciro-Fenícia, habitante da terra infame e com uma filha endemoninhada. Para um judeu médio da época, o acúmulo da
impureza. Então, para um judeu, um fariseu, aquilo ali era impensável, o acúmulo da impureza. Então, Jesus vai de encontro a essa mulher e realiza ali o milagre, de acordo com a sua fé, de acordo com aquilo que ela pede, com fé Jesus vai e realiza, atendendo o pedido daquela mulher. O segundo ponto aqui, aliás, o terceiro ponto, né? Terceiro ponto é o surdo e gago. Verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus continua aplicando aos impuros a obra que iniciou entre os judeus. Chega a Decápolis, ainda terra gentílica, aproxima-se de outro gentil, mas agora com dificuldades singulares. Nunca ouviu acerca de Jesus, tampouco dialogou a respeito. Deficiente de audição e de fala, porém esse rigoroso bloqueio não impediu que alguns por ele intercedessem, levando-o perante o servo. E aí, o Senhor colocou à parte e o tratou com dignidade, com ele interagindo diretamente, demonstrando intensa compaixão. Suspirou após tocar os seus ouvidos em língua e disse: abre-te. Instantaneamente os ouvidos, a língua ficaram desembaraçados. E aqui aquele homem foi curado. Então Jesus realizando milagres em terra pagã, mudando totalmente o pensamento daqueles que achavam que Jesus não olhava para os pagãos. Tópico 3 aqui, Jesus é o Cristo. Primeiro ponto, alimentando os gentios, capítulo 8, verso 4. Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? A segunda multiplicação de pães e peixes guarda pelo menos duas importantes singularidades em comparação à primeira. Primeiro, o papel mais ativo de Jesus é o próprio Senhor quem cabe o problema, quem percebe o problema. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus ele vê a dificuldade, ele é o primeiro a ver o problema. Segundo ponto, os destinatários do milagre, na alimentação dos 4.000, Marcos capítulo 8, Jesus oferece alimento salvífico a gentios com o mesmo amor e compaixão que ofertou aos judeus em Marcos capítulo 6. O servo está reforçando o alcance universal de sua missão redentiva. Então aqui o público é outro. Se na primeira multiplicação foi entre os judeus, ele pregou e alimentou os judeus, né? Deu dois alimentos, o espiritual e o material. Agora ele faz isso também para os gentios, mostrando que tanto os judeus como os gentios são importantes e também merecedores de ouvir a pregação, de ouvir e receber o evangelho e, consequentemente, também uma broca, né? Eles alimentaram ali, foram saciados de maneira material. Isso mostra para nós que Jesus ele se importa com a nossa vida, não somente espiritualmente, mas também materialmente. Então, uma coisa não vem antes da outra. O que é mais importante vem primeiro. Jesus primeiro prega e depois ele nos alimenta, né, de forma ali material. Segundo ponto aqui é o cego de Betsaida, capítulo 8, verso 24. Vejo homens porque como árvores os vejo andando. Deparamo-nos agora com outro episódio bíblico exclusivo de Marcos, não estão nos outros evangelhos. A cura gradual do cego de Betsaida. Tomando-o pela mão, Jesus o leva para fora da aldeia, aplica-lhe saliva aos olhos e impõe suas mãos. O homem sinaliza que sua visão fora restaurada em parte, pois enxergava imagens ainda borradas. Após novo toque de Jesus em seus olhos, faz-se perfeita restauração. E ele passa a viver, né? Foi uma cura aqui em duas etapas. Muitos vão dizer, de forma equivocada, que Jesus estava calibrando ali a visão do cara, que não aplicou uma cura perfeita, houve ali um erro de Jesus e tal, mas Jesus faz isso como uma analogia exatamente para a nação de Israel, do povo judeu, porque eles estavam como aquele homem, de fato cegos, e alguns viam, mas viam de forma equivocada, e que através de Jesus eles
poderiam alcançar uma plena visão espiritual da pessoa de Cristo, de quem ele é e do que exatamente ele pode fazer. Então isso é para nós uma grande lição. Muitos não têm nenhuma visão espiritual, outros têm uma visão espiritual distorcida, embaçada, equivocada, e Jesus ele está aqui para nos esclarecer, para nos mostrar o que de fato é uma visão espiritual, e isso precisa ser falado, pregado e ensinado para todo crente fiel em Deus. Terceiro e último ponto aqui é: quem dizem que eu sou? Agora vamos falar um pouco a respeito da identidade de quem Jesus de fato é. O Evangelho de Marcos chega ao seu ponto alto em meio a todo esse contexto de avanço do Evangelho junto aos gentios e embaraço junto aos judeus. Jesus prepara o cenário para, enfim, descortinar com maior riqueza de detalhes a natureza e o propósito de sua missão, bem como o nosso papel em seu reino. A culminância desse amoroso processo acontece exatamente quando Jesus, no caminho de Cesareia de Filipe, debate com os seus discípulos sobre o que os homens diziam a seu respeito. Em meio a muitas respostas, todas equivocadas, o mestre enfim pergunta: mas vós quem dizeis que eu sou? Pedro então responde: tu és o Cristo. A identidade messiânica de Jesus estava plenamente revelada e crida. O verdadeiro cristão não teme destoar da convicção das massas e posiciona-se ao lado da verdade. Isso aqui é fantástico. Em meio a tantas opiniões equivocadas a respeito de Jesus, aqueles que estavam próximo a ele, o seguindo, o servindo, ouvindo e aprendendo dele, tinham a verdadeira resposta, a resposta certa de quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo o Cristo, ele é o Messias, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio nos salvar, aquele que veio nos tirar da nossa vida depravada e corrupta para uma vida de luz, de perfeição, de felicidade plena, uma vida de fato viva, com vida em abundante, porque o que tínhamos antes de Jesus não era vida. Agora sim, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo passou da morte para a vida. Então entendemos o sentido real da vida, o sentido real da palavra de Deus, o sentido real do amor de Deus, que muita gente tem por aí uma visão errada, equivocada de quem Jesus é, do que é a palavra, do que é o amor. Então compreende de forma equivocada. E nós, como cristãos esclarecidos, percebemos o que é isso. Nós temos a resposta, nós temos a mensagem. E a quem o Senhor confiou isso? Aquele que o serve, aquele que o segue, aquele que o conhece. Se você ler o contexto maior desse verso que nós lemos aqui, da revelação, a resposta de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você vai entender do que eu estou falando, tá bom? E então é isso, aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz: Jesus é o Filho de Deus. Por sua graça podemos alcançar a todos, agindo onde reside o Evangelho, agindo onde reside o verdadeiro problema humano no coração. Então o Senhor ele está aqui para agir em nossos corações. E nós temos a palavra de Deus que faz com que o homem seja convencido daquilo que ele está vivendo, dos seus caminhos errados. Então, através da palavra de Deus, nós temos essa ferramenta poderosa para transformar os corações das pessoas, partindo de um coração transformado. Então, a palavra de Deus deve fazer efeito em mim, no meu coração, e assim também vai alcançar o coração dos outros, tá bom? Responde aqui nos comentários o nosso questionário. Primeira pergunta: para provar a hipocrisia dos seus contendores, que lei decorrente de costume rabínico Jesus denunciou? Segunda pergunta: nesta lição temos duas curas que Jesus operou, cujos registros só existem no Evangelho de Marcos. Quais são? Terceira pergunta: segunda lição, a partir de que sólida verdade espiritual Jesus passou a descortinar detalhes do seu sofrimento, morte e ressurreição? Responde aqui nos comentários esse questionário. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.
Que Deus te abençoe e até a próxima aula.